Você já se arrependeu de algo que você disse ou fez no seu casamento? Você já reparou que muitas vezes nós agimos sem pensar e depois pagamos um alto preço por isso? Imagine se pudéssemos tomar decisões mais assertivas no nosso relacionamento e evitar erros desnecessários. A resposta para isso está na virtude da prudência, uma virtude que vai te ajudar a transformar o seu casamento e a ter um relacionamento mais estabilizado. Olá, eu sou a Thais Ângelo, psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é te ensinar a viver um casamento feliz, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, eu já quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda quinta-feira eu trago vídeos novos para você. Hoje eu encerro uma série de vídeos falando sobre as virtudes no relacionamento. E a virtude que vamos falar é a respeito da prudência. Uma virtude que, quando trabalhada no seu casamento, pode trazer pontos muito positivos para o seu relacionamento. A virtude da prudência é uma das 4 virtudes cardeais. Ela é chamada de a mãe de todas as virtudes, ou seja, sem a virtude da prudência, você de fato não consegue desenvolver as outras virtudes que eu trouxe aqui nos vídeos anteriores. Santo Tomás de Aquino define a prudência como sendo a reta razão aplicada à ação, ou seja, é você escolher o melhor caminho antes de tomar uma decisão, antes de agir sob determinada circunstância. No casamento, a prudência ela é muito importante porque nos ajuda a tomar as decisões certas, evitar conflitos desnecessários e fortalecer essa união. Um casal prudente não é aquele que nunca tem conflitos, mas sim aquele que avalia antes de tomar decisões. É aquele que consegue olhar o melhor caminho a se seguir antes de ter uma atitude, uma decisão sobre algo. O casal avalia a situação e toma o melhor caminho antes de resolver os desafios, antes de passar pelos desafios, fazendo com que eles consigam usar a melhor forma para lidar com os conflitos, trazendo a resolução e não fazer com que os conflitos sejam desnecessários. Ele se torna um casal prudente, um casal que consegue olhar para a situação e entender primeiramente, pensar a respeito daquilo antes de tomar uma decisão. Diferente do que muitos pensam, ser prudente não é ser medroso ou ser passivo na relação, mas muito pelo contrário. Ser uma pessoa prudente dentro do relacionamento é você saber a hora certa de falar, a hora certa de ouvir, a hora certa de agir e a hora certa de esperar. Percebe que a virtude da prudência, ela traz essa clareza sobre o momento certo da ação. Porque muitas pessoas têm a visão de que elas precisam agir, elas precisam fazer, elas precisam mostrar para o marido, mostrar para a esposa que elas estão tendo aquela ação, que elas estão tendo aquele movimento. Mas, em muitos momentos, é preciso entender que a ação, ela precisa ser direcionada para o bem para qual você está querendo atingir esse objetivo. Qual é o bem que você está buscando? Então, você precisa ter essa justa visão, né? Ter essa razão voltada para aquilo que você está fazendo. Porque senão você vai tomar decisões precipitadas, você vai começar a ter conflitos no seu casamento que poderiam ser evitados, né? Conflitos desnecessários. E a prudência ela vai te levar para essa visão de você estar sempre analisando antes de tomar uma decisão. É claro que em certos momentos você vai precisar se posicionar mais rapidamente sobre algo. Você não vai poder ficar muito tempo analisando aquilo, mas você precisa entender que a prudência é você ter essa justa visão, você conseguir entender e olhar para o bem daquilo que você está buscando dentro do seu casamento. E por que eu estou trazendo essa visão para vocês? Porque muitas vezes, né, o casal, o marido ou a mulher, deixam de agir ou deixam de ter a ação para algo por achar que não precisam se posicionar, por achar que aquele momento não precisa se posicionar. Claro que em alguns momentos você vai precisar sim estar mais recluso, né? Você não precisa se posicionar em tudo, mas você precisa entender que esta ação, ela vai visar um objetivo. Por que você está agindo daquela maneira? Você vai precisar entender a hora certa de agir, a hora certa de falar. Muitos conflitos em relação ao diálogo e à comunicação poderiam ser evitados se os casais fossem mais prudentes na hora do diálogo. Porque a pessoa ela consegue entender qual é o momento do outro, se ali é o momento certo de falar,
se ela tem a liberdade de falar aquilo naquele momento, se não é melhor ela ficar um pouco mais quieta e ouvir mais. Qual é o momento, de fato, dela tomar a ação? Qual é o momento dela esperar? Porque em muitos conflitos no relacionamento, você vai precisar esperar, como eu falei. Naquele momento, você vai ficar mais recluso, naquele momento você não vai precisar se posicionar, mas em algum momento você precisa entender a hora certa. Então, a prudência, ela é sempre o momento certo. É você ter essa visão, né, do porquê você está fazendo aquilo dentro do seu relacionamento e qual é o momento certo de agir, de se posicionar, de se colocar dentro da relação. Mas como que essa virtude ela pode transformar o seu relacionamento na prática? Quando você trabalha a virtude da prudência no relacionamento, ela ajuda a evitar as decisões precipitadas, principalmente as falas precipitadas, as falas que vão magoar o outro. E isso faz com que evite com que muitas vezes o outro se torne uma pessoa amargurada, a pessoa começa a desanimar dentro do relacionamento. Então você começa a entender quais as melhores palavras que começa a construir o seu relacionamento em vez de destruir. Você passa a investir no seu relacionamento aquilo que de fato vai trazer o bem para o seu casamento. A prudência te ajuda a entender que nem toda discussão precisa ser resolvida naquele momento. Ajuda você a entender que, às vezes, parar e refletir e dar um tempo para que a outra pessoa também reflita pode salvar o seu casamento de desgastes desnecessários. E ela também orienta na tomada de decisões. Por exemplo, quando vocês precisam tomar decisões em relação à vida financeira, à administração do lar, em relação à educação dos filhos. Tudo isso faz com que você seja um casal mais prudente e que consigam resolver estes problemas e até mesmo trazer este olhar de cada um de uma forma mais respeitosa. Então, um casal prudente, ele não é aquele que nunca vai ter os conflitos ou que não vai ter aqueles pontos a se resolver, mas sim é um casal que lida com os desafios de uma forma sábia, de uma forma honesta, de uma forma em que, de fato, quer entender o outro. E isso sempre com olhar para o momento certo, para o momento em que eu preciso, de fato, me posicionar e colocar as minhas emoções, aquilo que, de fato, eu penso, mas sempre visando a reta razão, né, para essa ação. Qual é o motivo que eu faço isso, mas sempre olhando para o outro, entendendo o outro e tentando colocar ali as suas questões, mas sempre na resolução dos conflitos, como eu falei, de uma forma sábia, né? De uma forma que os dois consigam resolver o problema sem maiores desgastes dentro do relacionamento. Mas como que eu me torno um cônjuge mais prudente? E aqui vão 3 atitudes fundamentais que você precisa cultivar no seu dia a dia. Então, pare e pense antes de agir. Quando você estiver diante de um conflito ou de um desafio muito grande no seu casamento, primeiro pare e reflita sobre este momento. Será que se eu me posicionar agora, se eu tomar uma atitude agora, isso vai me trazer consequências maiores no futuro? Será que eu preciso de fato me posicionar agora ou eu posso esperar um pouco mais? Será que isso exige de mim algo imediato ou eu posso refletir sobre isso? Então, sempre pare e pense antes de agir. Nós não podemos viver o nosso relacionamento baseado nas nossas emoções, na forma como nós nos sentimos. Nós precisamos entender que a prudência, ela é a sabedoria. E você agir com sabedoria é você saber de fato o que você está fazendo, você ter a sua inteligência naquilo que você está fazendo, conseguir mapear a realidade e ver se aquilo que você está fazendo, a atitude que você está tomando, de fato condiz com aquilo que você está vivendo. Então é você refletir antes de agir. Um outro passo é desenvolva a paciência. Muitas vezes nós queremos resolver os conflitos do nosso casamento de forma imediata. Então, algo está acontecendo, está me incomodando e eu preciso resolver aquilo naquele momento. Mas a virtude da prudência nos ensina que em muitos momentos no relacionamento é melhor você esperar, dar um espaço para o outro e depois resolver aquele conflito. A prudência te ajuda a agir dessa maneira mais sábia, para que você consiga de fato refletir e tomar essas atitudes mais assertivas, com paciência e tentando de fato resolver o problema. Lembre-se sempre disso. Vocês precisam ter essa visão da resolução e não mais de ficar só nos conflitos, mas sim de resolver, de colocar isso em prática no seu casamento. E o terceiro ponto é: busque conselhos sábios.
Eu sei que quando nós estamos passando por problemas no relacionamento, nós temos tendência a querer desabafar com as pessoas a respeito daquilo que estamos passando. Porém, algo que eu quero trazer aqui para você, um alerta muito importante, é que você precisa entender que um dos pontos de uma pessoa prudente é aquela que consegue aprender com as suas experiências passadas e que consegue ter humildade para ir até alguém mais sábio, alguém que já passou por aqueles problemas e que consiga orientá-lo. Mas para isso, você precisa ter esta visão. Quais pessoas que você está buscando para receber estes conselhos? Porque em muitos momentos as pessoas buscam conselhos em quem não conseguiria aconselhá-los. Então a pessoa está passando por um conflito muito grande no seu casamento e ela está pensando em se divorciar. E aí ela busca conselho justamente em quem? Nas pessoas que já se divorciaram ou que estão também pensando nisso. E é claro que essas pessoas, elas vão reforçar o seu comportamento, vão dizer de fato que você precisa tomar aquela decisão. Mas será que essas são as pessoas mais sábias para se aconselhar? Você precisa ter este olhar também. Quando você começa a aplicar isso no seu dia a dia, você percebe que os conflitos diminuem, as conversas ficam mais assertivas e o seu relacionamento fica mais leve. O casamento é feito de escolhas diárias e a prudência te ajuda a tomar as melhores decisões, a ter as decisões mais assertivas para o seu relacionamento. Se você deseja viver um relacionamento mais feliz, mais harmonioso, eu espero que você comece a praticar hoje sobre essa virtude que eu falei aqui para você. Agora eu quero saber de você, quais as áreas do seu casamento que você acredita que precisa ser mais prudente? E me conta se você assistiu os vídeos anteriores e o que você aprendeu com eles. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, eu já quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre esse tema da prudência. Quando você compartilha com outras pessoas, você me ajuda a chegar a mais famílias. E claro que juntas nós vamos criar este movimento de restauração de casamentos. Eu vejo você na próxima quinta-feira.